propaganda, né? Tá? A Simone mandou R$5. Obrigado, Simone. Professora, qual a opinião sobre o uso de livros digitais, e-books, para a literatura infantil? Ajuda ou atrapalha? Bom, eu sou da opinião, tá, de que toda forma é bem-vinda, tá? E que tudo depende muito da maneira como você usa. Usar somente aquilo, aí eu já tenho as minhas dúvidas. Mas os e-books, né, os livros digitais, eles são importantíssimos também. E tenho certeza absoluta que eles podem caminhar junto com a mídia física, com o livro propriamente dito, né? E não irá atrapalhar em nada. Inclusive, tem pessoas que têm muito medo, assim, de que com os e-books que acabe, né, a mídia física, mas não adianta, assim, a gente que está no meio da literatura, a gente vê... Meu medo é outro, mas a live é tua, eu não vou dar minha opinião. A gente vê que tem muitos jovens, está aumentando muito o número de jovens leitores e crianças leitoras. E eles curtem muito esta mídia aqui, ó. Eles querem ter o livro, eles querem folhear o livro, eles querem guardar aquele livro, entende? Então, tem espaço para os dois nichos, né? Até porque essa questão assim dos e-books, essa mídia digital, tu tem que estar numa tela, aquela luminosidade é cansativa. Às vezes tu lê uma página de um e-book e tu quase devora um livro inteiro, né, na mídia física, nele ali presencial. Então como eu sempre digo, essa é uma opinião minha, né? Eu particularmente não tenho medo, né, dessa disputa, assim, do e-book com a mídia física, o livro propriamente dito, só que, como eu frisei antes, né, o uso, ele não deve ser um uso indiscriminado, porque você está ali falando de literatura infantil, a criança na tela, né? Então, a gente tem que limitar esse uso da tela com criança. A gente sabe que isso não é saudável, né? Que isso não faz bem para a criança, então está no adulto limitar, no adulto controlar este uso. Se for usado de uma forma responsável, não tem problema algum, né? Pode ser usado. Não atrapalha em nada. Na verdade, ajuda. Então vamos lá. E o Júlio mandou R$3, tá? Como os pais de crianças brancas podem usar seus livros para ensinar sobre respeito, diversidade e a história do povo negro? Os seus livros é os teus livros que ele está falando. Sim. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho dos meus livros. Este livro que eu estou mostrando aqui. Tá, deixa eu tirar isso aqui daqui. Aí, tá. Ó. Um dia especial. Dia especial. Vocês estão vendo ali? Sim. Uhum. A diversidade. Tranquilo, tá aparecendo. São 4 crianças que aparecem neste livro. Estas crianças são de cores diversas. Nós temos um bem marronzinho, um negro. Nós temos um mais clarinho de todos. Nós temos aqui as meninas, né? Como a gente pode dizer, miscigenadas. Aqui. O Brasil é assim, né? O Brasil 4 é crianças. Assim. 4 crianças. Essas crianças aqui, eu até quero contar que elas existem de verdade. Essas 4 crianças aqui são os meus 3 netos e a minha sobrinha neta. E este livro, Um Dia Especial, ele conta a história de 4 primos. Uma prima chamada Isis, que mora no município de Harmonia, o município de colonização alemã, e os outros 3 primos moram em Montenegro. E essa prima Isis vem
de harmonia para conhecer o município de Montenegro, os principais pontos turísticos. E então os primos vão apresentando estes pontos turísticos para a sua priminha Isis. E ali a história não fala de escravidão, não fala de nada neste sentido. Apenas aparece ali o quê? O que eu digo, o protagonismo negro, a criança negra na história, a criança negra sendo a personagem da história. E ali traz outras crianças, né? Os meus netos, eles são miscigenados, né? A minha sobrinha neta também. O meu sobrinho, ele é negro, casado com uma mulher de origem alemã, então nasce a Isis, né? O meu filho também é casado com uma mulher branca, que nascem o Will e a Charlotte, e a minha filha também. Tem o Arthurzinho e as outras meninas agora. Então, o que é a história do dia a dia? E no que isso aqui vai servir para um pai ou para uma mãe que queira passar? Simplesmente você compra o livro, tá? E deixa para o seu filho se utilizar e ler a história quantas vezes ele quiser. E ele vai vendo esses personagens e vai se naturalizando com a coisa. Eu não preciso dizer, tu tem que gostar de negro, meu filho, que é a lei. Não tem nada a ver isso aí. Simplesmente mostrar para essa criança que existem diversas etnias, inclusive os indígenas, outras, né? Tem os japoneses, tem, enfim, né? Todas as culturas que envolvem o mundo, tu pode apresentar para os teus filhos através da literatura, e eles podem começar a ter esta convivência com este tipo de literatura. Mas aí, se você quiser assim ir um pouco mais a fundo e mostrar um pouco da história, eu tenho o livro aqui, Eu Vim de Longe. Este livro aqui trata da história de uma menina, uma bebê, que vem com os seus pais da África, naquela época da escravidão. Mas eu não abordo este tema. Com os pequenos, o que eu quero? Eu quero apenas que eles saibam da história, que as pessoas vieram de longe, que as pessoas chegaram aqui, que as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, a um novo mundo, a uma nova história. E que elas se adaptaram. E trouxeram também a sua história, a sua cultura, e contribuíram com essa história e com essa cultura na formação do povo brasileiro. Trazer também a questão da família, a ancestralidade, né, o avô presente. Então, aqui é uma forma desse pai, dessa mãe que está interessado, né, e trazer de uma forma carinhosa, de uma forma lúdica, colorida, a história para dentro da sua casa. De uma forma natural. Eu compro o livro e dou para o meu filho, para ele ler essa história, e pode levar para a escola essa história, partilhar com os colegas, eles adoram. E quando a professora, quem sabe, até trabalhar sobre a questão, né, afro-brasileira, ter este livro para levar e contribuir também, este ou outros tantos, né, que temos por aí. Sim. Este, então, o último que foi publicado é Eu Nasci Aqui, protagonismo negro também. Aqui é a história, então, da vovó Mari, que sou eu, né? Contando para os seus 6 netos, que é o que eu tenho, 6 netos, contando a história do local onde eu nasci, porque os netos, eles sempre perguntam muitas coisas, eles têm curiosidade, eles querem saber da sua história, da sua ancestralidade. Então, eu conto um pouco da história do município de São Sebastião do Caí, como ele era no início,
aí traz os povos originários, né? Fala sobre o rio Caí, sobre as diversas culturas que contribuíram, né, com a formação deste município, o crescimento, por que recebeu este nome, São Sebastião, quem foi. Então, toda essa história. O que tem aqui? É uma história como outra qualquer, mas temos aqui protagonistas negros. Eles aparecem na história, e a criança negra se vê nesta história. A criança negra se vê nessa história. Mas a criança alemã, a criança indígena, ela também vê a sua cultura, né, sendo contemplada. Então, o que eu falo é de oportunidades, né? De livros que deem oportunidades à população negra também, porque os demais geralmente são contemplados, a indígena também, eu batalho muito, né, com a questão indígena também. Eu fiz diversos cursos com o Comim, que é um grupo ali do Sinodal, em São Leopoldo, que trabalha muito com a questão indígena, né? E por quê? Porque são essas comunidades que são, né, minimizadas, invisibilizadas, né, que não dão a oportunidade para que elas possam construir de uma forma mais positiva a sua história, né?